Graça e paz de Jesus, estamos dando início a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. Eu sou o pastor Marcelo e desde já rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua família. Hoje nós vamos trabalhar muita coisa aqui, então vamos embora porque a gente não tem tempo para perder. Muito bem, então, esse é o nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes da profissão de fé e batismo. Lembrando que esse é um curso projetado para atender uma demanda local, né? Mas é claro que pode abençoar a sua vida também, onde quer que você esteja. Vamos lá então, porque hoje nós vamos para a aula de número 8, que tem como tema a Igreja Presbiteriana no Brasil. Nosso texto base está aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27. Eu projeto aqui o texto, mas convido você a abrir comigo a sua Bíblia e onde quer que você esteja, para você ir aprendendo a manuseá-la. Isso é muito importante. E eu leio o texto aqui que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, esse texto, você não vai encontrar aqui nada sobre a palavra, né, presbiteriana no Brasil, né? Assim como nós falamos na última aula também sobre o surgimento do presbiterianismo, mas é um texto base aqui para a gente partir das nossas reflexões aqui, pensando nessa unidade que é o corpo de Cristo. Né? Quando nós falamos sobre a história do presbiterianismo, a igreja presbiteriana no Brasil, que vamos falar agora, não há uma exaltação dessa denominação. Na verdade, nós somos parte desse corpo de Cristo. Né? Na verdade, a igreja presbiteriana é uma face da igreja invisível de Jesus Cristo que está espalhada pela face da terra. E o apóstolo Paulo vem reforçar justamente essa unidade no corpo de Cristo, tão importante para a gente darmos prosseguimento, né, no avanço do reino de Deus através da igreja. Mas vamos lá então, porque nós temos muita coisa para ver aqui sobre essa questão da igreja presbiteriana do Brasil. Né? E nós vamos partir desse princípio, né, de conhecer a nossa identidade, né, conhecendo a nossa identidade. Esse é o símbolo, né, utilizado, né, pela igreja presbiteriana e nos remete à sarça ardente lá no deserto, quando Deus se revelou a Moisés. E aqui eu trago uma história bem interessante, que tem em um livro chamado O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Essa história está lá, não é, né, dos autores do livro, mas ela faz muito sentido sobre isso que nós estamos apresentando aqui,
para você conhecer a nossa identidade, a identidade, né, presbiteriana. E eu leio o texto que diz o seguinte: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Então essa história, ela ilustra bem essa ideia de valorizarmos aquilo que temos, no caso, né, a igreja presbiteriana. Como eu disse, ela está ali, né, no início desse livro, o que todo presbiteriano inteligente precisa saber, e ela traz essa ideia, então, de se conhecermos aquilo que temos, né, a nossa igreja, nós não vamos desvalorizá-la. Então, por isso é importante a gente conhecer a história da nossa denominação, né? Como eu disse, não é para nossa exaltação, mas sim para a gente reconhecer o valor histórico em volta, né, dessa denominação. Então, vamos começar pensando algumas questões aqui. Uma das questões, então, mais importantes para todo grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e, né, os seus objetivos. A identidade tem a ver com as suas raízes, a sua história, os seus fundamentos e as suas características que são também distintivas, ou seja, se você faz parte de uma denominação, de um grupo, isso quer dizer que você não faz parte de outro necessariamente, né? Então, por isso é importante conhecer a nossa identidade. Quanto aos objetivos, eles são em decorrência disso, de você conhecer a sua identidade, eles são à luz das raízes da identidade, das convicções básicas, serão então traçados os alvos, as prioridades, a maneira de se ver e viver no mundo. Né? Isso se aplica então perfeitamente aos presbiterianos, né? Pensando que enquanto presbiterianos temos uma identidade confessional, temos alguns objetivos, à luz disso nós vamos então traçando as nossas prioridades, o caminho que nós vamos seguindo, e isso é importante para as pessoas que estão vindo, né, para a igreja presbiteriana, conhecer como a igreja lida com determinadas questões, né, e por aí vai. Mas, infelizmente, muitas pessoas ignoram a sua identidade, não sabem exatamente quem são, tanto como indivíduos, como também igreja, né? Não conhecendo então as suas raízes históricas, teológicas e denominacionais. O grande problema disso é que muitas vezes, quando essas pessoas são então questionadas por outras sobre suas convicções e práticas, elas se sentem então frustradas, né, com a sua incapacidade de expor de modo coerente e convincente as suas posições. Isso é muito importante. Muitas pessoas são questionadas sobre a sua denominação e a pessoa não sabe. Ela talvez cresceu ali, mas não sabe o que a igreja pensa, o que a igreja defende, quais são os propósitos da igreja. E aí, quando questionada, ela se sente tão frustrada porque é incapaz de responder. Nós vimos então que no plano de Deus para a nossa salvação inclui também essa organização para nos arrebanhar. E aí vimos que no Antigo Testamento essa organização era constituída pelos israelitas, que, conforme nós já falamos, quebraram a aliança com o Senhor, rejeitando o Messias. João capítulo 1, versículos 11 e 12,
vai falar sobre isso, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, né? Mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu, né, o poder de serem feitos filhos de Deus. E, a respeito do fato deles terem rejeitado o Messias, felizmente Deus fez uma nova aliança, só que agora através de Jesus Cristo, formando assim a igreja, cujas portas do inferno, Jesus disse isso lá em Mateus 16, 18, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Nesse sentido, a nação de Israel ela é substituída pela igreja para congregar o povo de Deus. Eu gosto sempre de usar uma expressão um pouco melhor no meu entendimento, que não é que há uma substituição, é que há uma progressão na revelação de Deus. Nós entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha sua expressão em Israel. No Novo Testamento, esse povo de Deus tem como expressão a igreja, que congrega pessoas de todos os povos, todas as línguas, nações, né, etnias. Então, eu gosto sempre de dizer que não é necessariamente uma substituição, mas uma progressão, né, pensando que o propósito de Deus é alcançar nações de todas, alcançar pessoas de todas as nações. Tá, mas o que é então a igreja? Essa palavra, etimologicamente, ela vem de uma palavra grega, eclesia, né, que era uma palavra utilizada para designar uma assembleia da população que se reunia para tratar de questões administrativas. Então era muito comum na antiguidade, vamos tratar sobre alguns problemas administrativos da igreja, a juntar, né, uma assembleia. No Novo Testamento, essa palavra igreja é usada com vários significados, mas os principais são um grupo de crentes de determinada localização, por exemplo, a igreja que se reúne ali em Jerusalém, a igreja de Antioquia, né? Tenho aqui algumas referências, eu sugiro você depois conferir essas referências para você entender. Tem também o sentido de ser um grupo de crentes que se reunia em determinada casa. Os cristãos que se reúnem na casa de Stefanas, de Chloe, né? Estou dando aqui alguns nomes que me veio à cabeça, né? Que tem ali no Novo Testamento, né? Então, as pessoas se reúnem naquela casa, era também chamada de igreja. É chamado também, é usado, né, o termo igreja para designar vários grupos de crentes em diferentes lugares unidos pela mesma fé. Então, as pessoas estão reunidas em vários lugares, mas são unidas pela mesma fé, não são unidas pela mesma localidade geográfica, mas pela mesma fé. Isso também é a igreja. É também a totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a fé em Cristo e se organizam para fins de culto, chamado, né, genericamente de Igreja de Deus. Então não é somente em localidades próximas, mas também no mundo todo. E, por último, aí, a totalidade dos crentes, quer no céu, na terra, que se uniram ou ainda se unirão a Cristo como Salvador e Senhor, chamado também de corpo de Cristo. Inclusive, nós lemos lá o texto, né? Então, essa expressão igreja, que vem da palavra eclesia, no Novo Testamento tem esse sentido, né? Ela é bem mais ampla. É a reunião do povo de Deus, quer estejam eles, né, onde estiverem. Né? Seja a igreja que já está na glória ou a igreja que está aqui militando, né, batalhando, né, pelo evangelho. Né? E aí nós vamos pensar agora sobre a questão do protestantismo no Brasil. Eu dei um salto aqui só para a gente explicar essa questão da igreja. Como nosso tema central é trabalhar o presbiterianismo no Brasil, eu trago aqui alguns pontos importantes sobre o protestantismo no Brasil. Como que ele surgiu? A primeira expressão do protestantismo no Brasil é conhecida também como França Antártica, porque os primeiros calvinistas chegaram ao Brasil ainda no final de 1555, liderados por Nicolas Durand de Villegayon, e eles se instalaram-se na Baía de Guanabara. Entre o grupo estavam alguns que foram enviados pelo próprio João Calvino. Então, esse comandante Nicolas Durand de Villegayon, ele sai da França, sai da Europa, e com ele tem alguns calvinistas que são enviados pelo próprio João Calvino. E aí, no dia 10 de março, preste bem atenção, dia 10 de março de 1557,
esses evangélicos realizaram o primeiro culto protestante aqui no Brasil, né? Então, a respeito do fato de que o protestantismo se consolidou somente ali no século XIX, mas ali no século XVI você já tinha a tentativa de entrada do protestantismo no Brasil. Com base na declaração de fé dos calvinistas, 3 deles foram executados e outro foi poupado por ser o único alfaiate ali daquela colônia. Entre os que conseguiram retornar para a França estava o sapateiro Jean Delerre, que mais tarde tornou-se pastor e escreveu, isso é importante, né, a célebre obra Viagem à Terra do Brasil. Então, quem descreveu essa história para nós, né, do ponto de vista de quem foi perseguido por causa da sua fé, foi Jean Delerre, que ao retornar à França se tornou um pastor e escreveu então esse livro, né, Viagem à Terra do Brasil. Você pode pesquisar esse livro, ele é de domínio público, né, está aí, você vai encontrar ele na internet de fácil acesso. Depois do Brasil Transantártica ali, a tentativa de secessão do protestantismo calvinista aqui no Brasil, você tem também o que é conhecido como Brasil holandês. Então, a segunda tentativa de introdução do calvinismo no Brasil ocorreu em meados do século XVII por meio dos holandeses. No contexto ali entre a guerra contra a Espanha, a Companhia das Índias Ocidentais ocupou o Nordeste brasileiro por 24 anos, né, desde 1630 a 1654. Embora os residentes católicos e judeus tenham, né, gozado de liberdade ali, tolerância religiosa, a igreja oficial da colônia era a Igreja Reformada da Holanda, que realizou um grande trabalho, né, uma grande obra pastoral e missionária. É importante, talvez você tenha ouvido essa história, inclusive nos livros de história. Né? É uma história fantástica também, conhecida como Brasil holandês. Durante esse período, só para você ter uma ideia, foram criadas 22 igrejas e congregações, né? 2 presbitérios, que eram de Pernambuco e da Paraíba, e até mesmo um sínodo, que era o Sínodo do Brasil, entre os anos de 1642 a 1646. Essa igreja reformada, ela fez um trabalho notável, um trabalho missionário fantástico com os indígenas, porque ao lado da pregação e ensino houve também a preparação de um catecismo na língua nativa. Só que, com a expulsão dos holandeses, as igrejas nativas vieram a extinguir-se. Depois nós temos o protestantismo de imigração. Quando é que surge isso? Esse protestantismo vai se estabelecer definitivamente no Brasil somente após a chegada da família real em 1808. Nós já estamos no século XIX. Em 1810, Portugal, então, Portugal e Inglaterra, eles firmaram um tratado de comércio e navegação, cujo artigo 12, pela primeira vez, né, em nossa história, concedeu liberdade religiosa aos imigrantes protestantes. É claro que essa liberdade tinha algumas restrições, mas já foi um grande avanço, né? Logo, então, muitos deles começaram a chegar de diversas regiões da Europa. Entre eles, né, esses imigrantes estavam reformados franceses, suíços e alemães, né? É claro que entre os alemães você tem uma expressão muito forte no sul do Brasil, né, com os luteranos. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, onde entra ela nessa história? O presbiterianismo, então, ele foi implantado no Brasil pelo reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou aqui em 1859 com apenas 26 anos de idade. No dia 22 de abril de 1860, Simonton dirigiu o primeiro trabalho em português. Era uma escola dominical com 5 pessoas. Então, ele chega em 1859, a data que nós celebramos o aniversário da Igreja Presbiteriana, mas ele vai celebrar o primeiro trabalho ali em português no ano de 1860, né, que era uma escola bíblica dominical.
2 anos depois, ele ia receber, então, os 2 primeiros membros, que era um brasileiro e um norte-americano. Então, aqui está a origem da Igreja Presbiteriana no Brasil. Esse aí é o reverendo Ashbel Green Simon, né? No breve período em que viveu no Brasil, Simonton, auxiliado por alguns dos seus colegas, fundou o primeiro periódico evangélico do país, conhecido também como Imprensa Evangélica, em 1864, bem no início ali da sua chegada no Brasil. Ele criou o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1865, e organizou um seminário em 1867. Infelizmente, ele morreu muito jovem, né, vitimado ali pela febre amarela, aos 34 anos de idade, em 1867. A sua esposa, Ellen Murdoch, havia falecido 3 anos antes. Era um problema que nós tínhamos naquela situação, naquele contexto, e ele então, né, morreu jovem, logo após ali, 3 anos após a morte de sua esposa. Os principais colaboradores de Simonton, né, foram o seu cunhado Alexander Blackford, que em 1865 organizou as igrejas de São Paulo e Brotas. Temos também o Francis Schneider, que trabalhou entre os imigrantes alemães em Rio Claro, e o George Chamberlain, né, que também cooperou muito com esse trabalho inicial. Outras poucas igrejas também organizadas no primeiro decênio foram as de Lorena, Borda da Mata ou, né, Pouso Alegre, ali naquela região, e também Sorocaba. Essas então foram as primeiras igrejas presbiterianas no Brasil. Esse aqui é o primeiro pastor brasileiro, chamado aí de José Manuel da Conceição. Ele viveu entre os anos 1822 e 1873. E, curiosamente, ele era um ex-sacerdote católico romano que ingressou na Igreja Presbiteriana do Brasil e tornou-se o primeiro pastor evangélico brasileiro. Então, a importância da gente conhecer a nossa história, né? O primeiro pastor evangélico no Brasil, ele foi um padre, né, um sacerdote católico, que deixou a fé católica romana, e se tornou um pastor protestante. Curiosamente falando, né, ele era conhecido também como o padre protestante. E ele, de forma incansável, visitou dezenas de vilas e cidades no interior de São Paulo, né, Vale do Paraíba e sul de Minas, pregando o Evangelho da Graça. José Manuel da Conceição fez um grande trabalho evangelístico nessa região. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota como única regra de fé e prática toda a Bíblia Sagrada, né, e como sistema expositivo da doutrina calvinista, né, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve. Então, o que a gente entende? O que é isso? A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, né, e a nossa forma, nosso sistema expositivo da Bíblia é a doutrina calvinista contida ali, né, na Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e Breve. São documentos confessionais que nós usamos para nos orientar nossa teologia calvinista. Nós afirmamos os antigos conceitos da Igreja Cristã, como o credo apostólico, né? A Confissão de Fé e os Catecismos são conhecidos historicamente como símbolos de Westminster, que foram elaborados por anglicanos, congregacionais, batistas e presbiterianos, né? Então, essa Assembleia de Westminster, ela foi instalada em 1º de julho de 1643 e terminou em 1648, elaborando assim esses documentos, né? Confissão de Fé, Catecismo Maior e Catecismo Menor ou Breve, né? Que são documentos, então, que expressam a nossa fé calvinista. Isso aqui é uma pintura, né, da Assembleia de Westminster, que aconteceu nesse período, e que trataram, então, sobre o que é, né, a fé calvinista. Isso aqui é uma foto da Basílica aí de Westminster, né, Abadia de Westminster, que ainda está lá em Londres, e nós temos aqui também a Confissão de Fé, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo.
né? Se você puder, é interessante você ter acesso a esses documentos para você conhecer um pouco mais sobre a doutrina calvinista, né? É claro que, acima de tudo, eles são documentos produzidos historicamente, eles não têm o mesmo peso que a Bíblia tem, né? Nossa regra de fé é a Bíblia, né? A palavra de Deus. A fé reformada, então, que a Igreja Presbiteriana defende, ela abraça três categorias de doutrinas. Algumas delas são aceitas por todos os cristãos, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, o caráter divino humano de Jesus Cristo, a ressurreição, né, sua ressurreição, morte expiatória também, e a sua segunda vinda. O que é isso? Essas doutrinas, elas são essencialmente as verdades afirmadas pelos grandes concílios da Igreja Antiga, conhecido também como concílios ecumênicos, né? Porque você ainda não tem o cristianismo dividido entre católicos romanos, ortodoxos e evangélicos ou protestantes, né? E esses concílios foram lá dos séculos 4 e 5. Então, isso aqui são doutrinas básicas de toda a cristandade, né? Mas nós temos algumas outras doutrinas que temos em comum, não agora com a Igreja Católica ou Ortodoxa, mas com todas as igrejas evangélicas ou protestantes. Por exemplo, as Escrituras como única regra de fé e prática, a suficiência da obra redentora de Cristo, a salvação exclusivamente pela graça mediante a fé, o sacerdócio universal dos crentes, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Né? Por exemplo, sacramento do batismo e da Santa Ceia. As igrejas evangélicas entendem que Jesus instituiu apenas dois sacramentos, que é a ceia e o batismo. A Igreja Católica entende que são 7 sacramentos. Então, isso é algo que, né, distingue os evangélicos dos católicos romanos. Né? A ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Nós entendemos que depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, todos nós temos acesso à presença de Deus. Então, eu não preciso mais me confessar com alguém, né, com um homem, para que ele leve as minhas orações, as minhas confissões diante de Deus. Eu posso entrar na presença de Deus. Na verdade, nós estamos a todo momento na presença de Deus. Então, eu não preciso mais de um mediador como um sacerdote, porque eu já tenho esse mediador, que é Jesus Cristo, né? Então, são algumas exclusividades das igrejas evangélicas, né? A Bíblia como única regra de fé e prática, suficiência da obra expiatória de Cristo. Suficiência porque eu não preciso de mais nada, o sacrifício de Cristo é suficiente. Eu não preciso fazer peregrinações, eu não preciso fazer sacrifícios, o sacrifício de Jesus já é suficiente para me dar a salvação. Mas existem doutrinas e práticas que são mais específicas dos presbiterianos, como, por exemplo, a ênfase na absoluta soberania de Deus, a consequente crença na eleição, ou também chamada predestinação, né? O batismo por aspersão e o batismo infantil, e a forma de governo presbiterial. Então, isso aqui é um conjunto de crenças mais comuns às igrejas presbiterianas. Né? E por causa da sua ênfase nas escrituras e na boa teologia, né, os reformados têm dado grande valor, então, à educação. Né? Essa preocupação intelectual, é claro, nunca deve ocorrer à parte da vida espiritual. Então, nós buscamos estudar com afinco a palavra de Deus, mas também, né, ter uma vida de devoção, de piedade. Né? Uma coisa não pode ser excluída da outra. Na verdade, uma deve levar à outra. Né? Sobre o nosso sistema de governo, como que a igreja se organiza? Teologicamente, nós somos calvinistas, né? Porque nós somos herdeiros da teologia de João Calvino. Eclesiasticamente, nós somos presbiterianos, porque somos herdeiros ali, né, sob a influência de John Knox, ali na Escócia. Né? Então, sobre a forma de governo, existem 3 sistemas de governo, que são episcopal, uma pessoa governa a todos, congregacional, todos, né, governam, e presbiterial,
onde alguns governam como representante de todos. A Igreja Presbiteriana adota esse sistema, o sistema presbiterial, onde os presbíteros são eleitos pela Igreja para administrar essa Igreja, né? No sistema episcopal, como por exemplo a Igreja Católica e outras denominações também, uma pessoa governa a todos, né? E no sistema congregacional é necessário então que todos se manifestem, né? Então nós adotamos esse sistema presbiterial. Essa palavra presbíteros, né, parte do nosso sistema, então é importante, né, conhecer. A palavra presbíteros, ela encontra-se no Novo Testamento e significa originalmente ancião ou homem idoso, né? Esse sistema ele reconhece dois tipos de presbíteros, que são os docentes e o regente, né? Então, o docente, no caso, é o pastor, que é designado para pregar, ensinar, e o regente é chamado, né, de presbítero. Uma igreja ela pode ter mais de um presbítero docente, ou seja, dois pastores ou mais, e nunca menos do que dois presbíteros regentes, né? E tais presbíteros, então, são incumbidos de pastorear o rebanho de Deus. A autoridade dos líderes ela é sempre regulada pela Bíblia. O pastor ele é um presbítero, né, entre os outros presbíteros, ou seja, não há uma hierarquia, né, o pastor é maior do que os presbíteros, pelo contrário, eles são iguais, com funções diferentes. A liberdade de consciência do cristão é respeitada, ao mesmo tempo que se coíbe o personalismo, que às vezes é comum em alguns contextos, né, onde que um pastor se sobressai, né, acima das outras lideranças, né? Então é coibido isso. Há um foco na organização e legalidade dos procedimentos, né? De que forma? Permite recorrer a uma instância superior. Então, o conselho local ele está lidando com uma coisa, com uma situação, e a pessoa pode se sentir injustiçada e ela vai recorrer a uma instância superior, que é o presbitério, o sínodo e até o Supremo Concílio. As questões administrativas, aliás, as questões disciplinares ou administração, elas são tratadas privativamente, né? Não é levado, né, para a igreja. O conselho trata dessas questões mais complexas, né, para que não haja uma exposição das pessoas, se assim for o caso, né? Como que funciona então? Para orientar no governo, na disciplina, os concílios têm a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. Então, a igreja ela se baseia nesses documentos também para nos ajudar na administração da igreja. A Constituição da igreja ela traz as normas administrativas, o Código de Disciplina, as normas para a disciplina eclesiástica dos membros, dos pastores e dos concílios. Então, nós temos toda uma documentação para orientar como deve ser administrada a igreja, inclusive para a disciplina de membros, pastores e do próprio conselho, né? E temos também os princípios de liturgia que trazem as normas para o culto, a administração dos sacramentos e das cerimônias eclesiásticas. Então, nós temos um documento também que nos orienta sobre como deve ser o culto, para que não seja, né, parte da imaginação, né, do ser humano, como acontece em muitos contextos. Então, às vezes, você vai numa igreja presbiteriana e você vai seguir talvez ali uma liturgia, vai ver que tem uma liturgia, né? A hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo e tudo mais. Por quê? Porque existem alguns princípios, né, litúrgicos que nós seguimos, né? Então essa imagem aqui, ela é bem ilustrativa sobre como funciona a igreja presbiteriana. Você tem bem embaixo ali, né, o conselho, né, que são os representantes da igreja. Esse conselho é composto pelos presbíteros e pelo pastor. Então, você tem cada conselho ali é como se fosse uma igreja. Acima desse conselho, você tem o presbitério. E o presbitério ele é composto por igrejas de determinada região. Então, vamos supor que esses quatro conselhos embaixo fossem quatro igrejas,
né, que juntas compõem um presbitério, né? E aí, mais de um presbitério vai ser, então, formulado um sínodo. E no sínodo você tem os representantes do presbitério, né? No conselho você tem os representantes da igreja, no presbitério você tem os representantes do conselho, né? E da igreja, no caso, né? No sínodo você tem os representantes do presbitério, né? Dos presbitérios, e por último, a última instância é o Supremo Concílio, onde você tem os representantes dos sínodos e dos presbitérios, né? Então, essa é uma imagem que ilustra como que funciona a igreja presbiteriana. E para a gente, então, concluir, cada igreja é uma face visível da igreja invisível de Cristo. A igreja presbiteriana não é diferente. A igreja presbiteriana ela é uma face da igreja invisível de Jesus Cristo. Uma igreja, nós falamos isso na última aula também, ela é uma organização, uma igreja local, né, e como tal ela necessita de princípios e normas para ser conduzida. Não tem como uma igreja ser conduzida sem haver alguns princípios básicos, né? Contudo, essa igreja é mais do que uma simples organização, né? Porque a organização nós temos muitas, então ela é mais do que uma organização. Ela é também um organismo vivo, porque ela é o corpo de Cristo. O texto lá de 1 Coríntios, capítulo 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então aqui estão algumas referências sobre o material que nós utilizamos, se você quiser pesquisar, né, é interessante para você estar a par disso tudo que nós falamos. Nós encerramos então por aqui mais uma aula e até a próxima aula. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e eu terei maior alegria e prazer em poder te responder. Um grande abraço e até a próxima aula.